Deus, queridos, nós vamos continuar com o tema a santificação sem culpa, e tem sido uma bênção, amados, nós aprendermos que quando a graça está no comando da nossa consagração, quando nós dependemos da graça, o processo prossegue com sucesso, porque nós tentando pelo esforço, pela culpa, ou nos autocontrolando, estraga todo o processo, porque eu não posso mudar 1 milímetro do que eu sou. O Senhor diz que a gente não pode colocar 1 centímetro de altura, nem mudar a cor do cabelo, né? O que nós sabemos é que o ser humano, na palavra, ele vai descobrir certas áreas em que ele precisa de restauração, né? E tem essa restauração, e oferecida pela graça. Então, quando nós estamos dependendo da graça e permitimos a graça estar no comando, porque existe aqueles que estão tentando se santificar, tem aqueles que estão tentando santificar, então aqueles que compreenderam que a graça está no comando da santificação. Isso faz toda a diferença. Quem está no comando da santificação? E quando nós compreendemos que aquele que começou em nós a boa obra, ele é fiel para completar, então nós vemos a competência do Senhor. Porque o Senhor, ele é poderoso para santificar. Ele é o Senhor que nos santifica, né? O que nós vemos aqui em Romanos 7, 22, mostra bem essa dualidade, que é importante haver separação. Amados, nós vemos que essa separação, ela é muito importante. Separar quem agora nós somos em Cristo Jesus e a nossa carne. Isto é muito importante. Porque se você atribuir a você aquilo que você já confessou, não concorda em você e está confiando no Senhor para mudar, você está fazendo um grande desserviço. Porque nós não somos a nossa carne confessada. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17 diz isso, né? Tudo se fez novo. Então, isso é muito importante compreendermos que aqui em Romanos 7, 22 diz, olha lá, porque segundo o homem interior, né, esse novo ser criado em Cristo Jesus, tem o prazer na lei de Deus, né? Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Então é muito importante eu e você compreendermos que, embora o Senhor nos fez de novo no nosso espírito, e Ele está restaurando a nossa alma, nós só teremos um corpo glorificado no céu. A nossa carne nunca se converterá. A nossa carne hoje, ela não é diferente da nossa carne no mundo. A diferença é quando nós compreendemos os recursos que estão no Espírito. Agora está. Os recursos espirituais que agora estão no Espírito. Porque a nossa carne, ela não se converteu, nunca vai se converter. O que vai acontecer é, no passado o Senhor nos perdoou da culpa, do pecado. Nos salvou. Hoje o Senhor nos livra do domínio do pecado. Mas no céu Ele nos livrará da presença do pecado. Portanto, hoje nós somos tentados. E tentação não é pecado. Tentação renunciada não é pecado, é honra. É honra. Só que o diabo faz você pensar que essas tentações confessadas e renunciadas continuam contaminando você. Aí você chama de impuro aquilo que Deus já purificou pelo sangue. Quando eu atribuo a mim pecado naquilo que eu já confessei, o sangue já levou, o diabo tem uma grande vantagem. Porque aí eu me sinto indigno, jamais vou ter ousadia. Porque quem é que vai ter ousadia diante de Deus? Senão pelo sangue de Jesus. Diz lá em Hebreus, tendo ousadia para entrar diante do Senhor, no Santíssimo, pelo sangue do Senhor. Aqui em Romanos 13, 14, diz, olha, aqui em Romanos 13, 14, amados, olha só, diz assim, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado na carne em suas concupiscências. Cuidado aqui, a palavra é pronoia, e quer dizer fazer provisão, abrir precedente. A carne sempre terá os seus convites. A palavra cuidado aqui vem 2 palavras no grego, pró, quer dizer antes, e noio, pensar. Noia, mente, pensar. Então, planejar antes, o pecado premeditado. A carne, ela nos convida. Agora é muito importante nós compreendermos os recursos da graça. Isso é muito importante.
Quando nós compreendemos os recursos da graça, nós veremos que, olha o que diz aqui 1 Coríntios 10, 13, que nós estamos em extrema superioridade, porque Jesus lá na cruz, Ele venceu a nossa carne por nós. Amém, queridos? Então ela está sob o nosso domínio. Você tem o domínio da sua carne. Em 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. O que quer dizer senão humana? Aquilo que é dentro da condição do homem. Porque muitas pessoas falam assim: o diabo me fez fazer isso. Aí nós não podíamos responder pelos nossos atos. Porque se o diabo pudesse fazer nós fazermos alguma coisa, nós não responderíamos pelos nossos atos. Nós seríamos totalmente autômatos. O diabo não pode fazer você pecar nem eu pecar. Ele só pode criar o cenário e estimular, incentivar. Mas a decisão final está conosco. Quando diz aqui que não há tentação senão humana, ele está falando que está dentro da condição do homem de aceitar ou rejeitar. Isso é muito importante nós compreendermos, porque hoje muitas pessoas elas se veem inferior à tentação. E quando você se vê em desvantagem à tentação, você está fora da palavra, né? E fora da palavra é heresia. Quando eu vejo, a pessoa fala assim: pastor, esse sentimento é mais forte do que eu. Esse desejo é mais forte do que eu. Eu não queria, mas o diabo me fez fazer isso. Eu não queria esse vício, mas ele me domina. Quando você pensa isso, está precisando renovar a sua mente. Porque veja o que diz aqui: não veio sobre vós tentação senão humana, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Queridos, aqui está a graça. Quando o Senhor Jesus nos ressuscitou em Cristo Jesus, nos fez sentar acima das regiões celestiais. Ali, Efésios 2,6 fala acima dessas regiões. Primeiro, nós vemos o primeiro céu, o segundo céu. Nós estamos ali acima, nas regiões celestiais. Quando nós compreendermos que tudo se fez novo no nosso espírito e que esses recursos do nosso espírito são tremendamente superiores à tentação, nós estamos lúcidos. É muito importante você compreender que quando nós não tínhamos o Senhor, nosso espírito estava morto, o desejo vinha e nós éramos arrastados, nós éramos escravos. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele diz: verdadeiramente sereis livres. Aí o diabo vai atacar na ignorância. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. A ignorância é: tá, se o Senhor me libertou, por que eu ainda tenho esse desejo? Se o Senhor me libertou, por que essas vontades que eu tinha no mundo, então eu devo ter um demônio. Então eu não fui liberto. Então eu não tenho o Espírito Santo. São setas do maligno que, se não forem esclarecidos biblicamente, acaba com o camarada. A pessoa vai se batizar na água e diz assim: quando eu batizar nas águas, todos aqueles pensamentos ruins, desejos ruins vão ficar na água, e quando eu sair, eu só terei pensamentos de amor, só sentimentos de pureza. Aí que o sentimento aumenta mais, ele pensa: não tenho o Espírito Santo, então está tudo errado, então eu desisto, então eu tenho um demônio. O diabo pega ele, porque isso é apenas a sua carne. Não é você. Você pode ver que Jesus fez tudo novo. Por quê? Porque antes você tinha prazer nisso, hoje tem horror disso. Antigamente você fazia e procurava meios. Agora você não tem paz. Senhor, cobre com o teu sangue, porque eu fiz isso, porque eu não fiz. Esse ponto de vista diferente mostra uma presença diferente. Porque antes do Espírito entrar, nós tínhamos prazer no pecado. E tínhamos cogitações, diz Romanos 3, nós lemos agora há pouco ali, cogitações, e premeditava e procurava oportunidade para isso. Hoje nós, se fizermos, não temos paz, enquanto não confessamos, e estamos sempre nos sentindo contraditórios. Por quê? Não pode ser de nós mesmos algo que depois nós mesmos nos culpamos e sentimos mal. Como poderia ser? Nos daria prazer? Obviamente que é um ataque satânico na nossa carne. Quando nós discernimos isto, nós já temos 51% de vantagem, que é o que diz aqui. Quando nós decidimos que nós somos o Espírito, temos prazer no Senhor, mas não recebemos um corpo glorificado ainda. E enquanto estivermos neste corpo aqui, seremos tentados. E tentação não é pecado, mas tentação é desagradável. Por quê? Olha o que nós podemos ver. Romanos 8, 23. Há um conflito, porque nós temos o Espírito Santo e queremos ser completamente santos.
Há um gemido em nós para sermos santos em tudo, no pensamento, na palavra, na atitude, nos relacionamentos. Nós queremos, amados, há um gemido. Paulo dizia isso lá em Filipenses capítulo 3, que ele estava avançando, progredindo nisso. Aqui em Romanos 8:23 diz assim, não só toda a criação está gemendo, olha lá. Não só ela está gemendo, mas nós mesmos, que temos o quê? As primícias do Espírito. E que é as primícias do Espírito? O processo começou no nosso Espírito. O nosso Espírito é igualzinho o Espírito do Senhor Jesus. Daqui a 1 milhão de anos, nosso Espírito não sai diferente, já está santificado, já é um com Ele. Então, as primícias, o processo começou no nosso Espírito. Mas temos uma alma, né, que às vezes se sujeita à carne, ao invés de sujeitar o Espírito. Durante muito tempo foi assim. Olha o que está acontecendo aqui. Olha, toda a criação geme. Não só ela, mas nós mesmos, que temos o Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ele está dizendo, existe coisa que a fé resolve, Humberto. Você ora, o Senhor promete para essa vida. Agora, aquilo que Deus não promete para essa vida, Ele usa a palavra esperança. É aquilo que você vai esperar a vida toda e só vai receber no céu. Ruas de ouro, um corpo glorificado. Olha o que você diz. Em esperança somos salvos. O que ele está dizendo? Quando você não perde a esperança de que mesmo o teu corpo sendo tentado, você é puro. Mesmo você pecou, você confessou, o sangue te purificou. É nessa esperança que você é salvo. Por quê? Porque a realidade de uma pureza completa angelical não existe na terra. E isso pode levar a pessoa a crer que ela não foi liberta, que o Filho não libertou ela, que ela não foi salva, que ela não tem uma nova natureza. Tudo isso vai colocar dúvida nela. Assim como o corpo amortecido de Abraão podia colocar dúvida nele. Aqui está dizendo, é nessa esperança é que somos salvos. Porque se nós não tivermos essa esperança que um dia no céu teremos um corpo glorificado, nós desanimamos. Há muita gente que desviou da igreja, por quê? Porque não soube discernir o que é carne e o que é espírito, misturou tudo e diz, eu sou imundo. Com esses pensamentos imundos, eu não tenho Espírito Santo. Com esses desejos errados aqui, não, eu acho que eu devo ter um demônio na minha vida. E aí a pessoa não entende que ela está lutando contra aquilo que está confessando, e todos nós temos áreas e fraquezas que nós estamos renunciando. Todos nós temos uma árvore no centro do jardim que todo dia nos convida e nós dizemos não. Todos nós temos. Nenhum de nós é assim totalmente perfeito que não depende do sangue de Jesus. Não tem isso, amados. Não existe uma pessoa que a mente dela é só amor o tempo todo, é só pensamento de fé, nunca dúvida, nunca malícia, nunca raiva, nunca nenhuma questão de... Isso não existe, amados. Isso aí é uma utopia. Deus não prometeu isso. Está aqui na palavra do Senhor. Olha lá. Porque em esperança somos salvos. A esperança que se vê não é esperança. Por que você vai esperar por algo que você já tem? Ele está dizendo aqui, como é que você vai esperar por um corpo glorificado se você já tivesse um corpo glorificado? Ele diz, mas se você não vê, então você vai ter que esperar. É o que ele está dizendo aqui. Porque se alguém vê, como esperará? Eu vou esperar um corpo glorificado se eu já tivesse, mas agora aqui entra a esperança. Porque eu creio, mas eu não vejo e não sinto. Olha que guerra espiritual que nós estamos. Aí está a santificação sem culpa. Porque a culpa não vai ajudar em nada nesse processo. O que nós vemos é que a tentação renunciada não é pecado. A carne e o espírito sempre existirão esse conflito a vida toda. Em Tiago 1:2 diz que é glória ser tentado e renunciar à tentação. Entende? Então quando você é tentado, todo o inferno apostou que você vai ceder. E você sofre aquilo, Senhor, cobre o teu sangue, eu me entrego a ti, eu decido renunciar a isso. Só que aí o diabo diz, mesmo você tendo confessado, você continua sujo. Mesmo tendo renunciado, você pelo menos quis, você pelo menos desejou, você pelo menos tem uma parcela de pecado aí. Você não é tudo isso que as pessoas pensam. Nenhum de nós somos. O Eclesiastes diz, o homem, tudo é vaidade. O que temos em nós de bom é o Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza. Não é verdade, amados? É o Espírito Santo. Porque a nossa carne nunca se converteu e nunca vai se converter. Nunca. A gente pensa que vai chegar numa esfera tão celestial em que não vai ter o conflito da carne e do Espírito. Olha, o próprio Senhor Jesus em tudo foi tentado, irmãos. E Ele não pecou. Se tentação fosse pecado, então Jesus seria pecado. Porque Jesus em tudo foi tentado. Então, ainda não recebemos um corpo glorificado.
Em 1 João 3,2, e quando ele vier, nós seremos igual a ele. Então, enquanto estiver na terra, você pode ter 96%, 97%, mas ser igualzinho ao Senhor Jesus Cristo e nunca mais ser tentado, só lá no céu. 1 João 3,2. Então, o que nós vemos é aqui que o inimigo coloca dúvida se nascemos do alto e se somos regenerados. Porque a palavra do Senhor diz que onde está o Espírito, ali está a liberdade. Como essa verdade se processa? É o poder para decidir o contrário do que minha carne está sentindo. Essa é a perfeição. Não a perfeição que o diabo vem e diz. O diabo diz, não, se você fosse perfeito, você nem teria que lutar com esse sentimento. Se você fosse perfeito, você nem cogitaria um sentimento desse. Veja como ele é astuto. E se a pessoa não conhecer a palavra do Senhor, ela perece. Ou ela fica louca, vai para o hospício. Tem muitas pessoas que vão para o hospício por perfeccionismo. O que nós vemos é que a liberdade começou no nosso espírito e é o poder de eu escolher fazer o contrário do que minha carne está desejando. É o que diz Gênesis 4,17. Aqui está a liberdade dos filhos de Deus. Não é a ausência de tentação. É o poder de escolher não fazer o que minha carne pensou, sentiu, desejou. Porque a minha carne continuará sentindo, pensando e desejando até o túmulo. Nunca vai existir na terra o fim da batalha carne do espírito, enquanto não houver o arrebatamento da igreja ou eu não partir daqui. A questão toda é que nós o vencemos pelo sangue e pela palavra do nosso testemunho. Então, em Gênesis 39:12, quando a mulher do patrão de José quis atacá-lo, ele saiu correndo, fugir, porque a carne é fraca. Essa é a sabedoria. Fuja daquilo que você sabe que é o ponto fraco da sua carne. Se você sabe que aquilo ali, no passado, você caía naquilo, evite. Não é que você vai ficar fugindo. Deus pode até te enviar, se Deus enviar. Mas Deus não enviar, evite situações em que você sabe que isso vai criar em você uma ocasião para isso. Em Romanos 6,16 diz: não sabeis que a quem vós vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, nós podemos agora escolher. Então, nós somos tentados, muitas vezes, e por falta de vigilância até influenciado, mas não somos forçados. Pense nisto. Olha isso aqui. Somos tentados e às vezes por falta de vigilância até influenciados, mas não somos forçados a ceder e não somos dominados e obrigados a ceder. Aqui está a liberdade dos filhos de Deus. O diabo não pode fazer você fazer o pecado. Ele não pode, ele não tem essa condição. Porque se ele tivesse essa condição, você já não teria mais nenhum escape. Mas o escape está, a liberdade dos filhos de Deus é que quando eu for tentado a brigar, eu posso escolher perdoar. Quando eu for tentado a sexo fora do casamento, eu posso escolher que não. Quando eu for tentado a qualquer outra coisa que está ali na obra da carne, né? Cada pessoa tem uma área que Deus está tratando. Entende? Tem pessoas que tiram de 10-0 em áreas que nós estamos sofrendo, mas em áreas que nós já superamos, eles estão passando. Ali é a obra da carne. Nós vemos aqui em Gálatas 5, né, a obra da carne. Tem pessoas assim que elas já foram tratadas em algumas áreas, né? Foram tratadas ali, Gálatas 5, amados, veja ali. A carne cobiça contra o espírito, né? O que diz 5:17. Veja, a obra da carne 5:19 começa com prostituição, o desejo de fazer sexo. Isso aí existe em mim, em você, no casado, no solteiro, desde que a criança comece a descobrir até a velhice. Isso é em níveis, às vezes, mais exacerbados num do que no outro. Tem pessoas que nessa área é mais calmo, mais tranquilo. Quando Deus dá o dom, por exemplo, como é que você sabe que tem o dom de ficar solteiro e não estar pecando? Porque a Bíblia diz que isso é um dom e é para poucos. Você nunca deve pregar isso, pessoa, não case. Isso aí é heresia. O normal é o casamento, o Senhor diz que é bom o casamento. Então, o casamento é de Deus. E em raríssimas exceções, como no caso do apóstolo Paulo, é quando a pessoa não é homossexual e ela não é vencida pelo desejo sexual. Então, isso mostra
que é um dom de Deus. Porque não adianta a pessoa ficar se abrasando escondido, né? Agora, isso aí é uma exceção, raríssima, entendeu? O que diz que é melhor casar do que se abrasar. Então, a prostituição, aí vem a impureza e a lascívia, são 3 níveis. A prostituição é o desejo sexual muito forte, depois vem a impureza, que é a pessoa começar a fazer isso adoidado, e a lascívia é quando a pessoa perde a vergonha na cara e aí fica safado no meio da rua, não tá mais nem aí com nada. A lascívia chega ao último ponto. Então um abismo chama outro abismo, né, irmãos? O que nós vemos? A idolatria. Amados, tem pessoa que consegue resolver isso fácil, chega na igreja, abre mão desses ídolos, ela abre. E tem outra que é uma luta, a tradição não consegue largar. Aquele ídolo não sai, aquilo ali é tão importante, aquela mania que já vem às vezes de pais, avós, a pessoa não consegue largar aquela tradição. Ela tem aquele ídolo e às vezes um sai tão fácil e o outro fica a vida inteira idolatrando isso e aquilo. A feitiçaria, amados, né? Feitiçaria não é só você fazer uma macumbinha. A Bíblia diz que a rebelião é como o pecado, feitiçaria, né? Feitiçaria é a sensualidade é uma feitiçaria, entende? Ela usa o seu corpo para conseguir o que ela quer. Inimizades, amados. Quantas pessoas que resolvem isso tão fácil? Vai lá, ora, o Senhor resolve. E tem pessoas que têm uma dificuldade de relacionamento a vida inteira, ela é tentada nisto. É a área onde ela está sendo tentada, né, amados? Porfia, gente que gosta de ficar, você diz A, B, ela gosta sempre de contradizer, é o espírito contraditório, é o espírito incorreto, né? Emulações, são invejas, né? São disputas. Tem gente que tem esse espírito competitivo, não no bom sentido de você fazer o seu melhor e para Deus, e se as outras não querem, mas existe a competição de eu contra você, e eu quero mostrar que eu sou o melhor, eu sou o cara. Isso não é do Espírito Santo. Nós trabalhamos juntos, cooperando um com o outro, para que o reino avance. Agora, eu contra você, isso não está na palavra do Senhor. Isso aí não é do Espírito do Senhor, não é verdade, amados? Então, iras, disputas. Aqui pelejas, aqui, amados, disputas, competições, né? Dissensões são divisões, grupinhos e facções. Heresias, né? São entendimentos carnais e doutrinas de demônios. Coisa semelhante a essas, né? Ali depois vem inveja, homicídio. Jesus falou que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Bebedice, glutonarias. Veja, amados, pessoa que tem dificuldade para vencer o apetite da carne. Isso aí é uma batalha espiritual. Entende? É uma batalha espiritual. Tem gente que não consegue lidar com isso com tranquilidade. Agora, não é porque você lida com tranquilidade, que o teu irmão tem uma fraqueza nesse ponto, que você pode se gloriar e dizer, porque em alguma área você também está. Aqui, todos nós aqui. E se você ter misericórdia com o teu irmão e orar por ele, Deus vai ter misericórdia da tua fraqueza também. Aí você como é que é, Humberto? Nessa área aqui eu tiro 10-0. Você tira 10-0, mas será que não tem alguma área que você precisa da misericórdia de Deus? O Senhor diz que em Romanos 2:1 que nenhum de nós tem condição de ser juiz, porque naquilo que nós julgamos os outros nós sempre precisamos de misericórdia de Deus, não é? Todos nós só estamos em pé pelo sangue de Jesus, que é a misericórdia, e pela graça, que é o trabalho do Espírito Santo. Nenhum de nós pode chegar de Deus por obras e por méritos e dizer assim, estou fazendo tudo certo. Não tem. Certo, amados? Então, nós ainda não recebemos um corpo glorificado. É aqui que o inimigo vem e coloca dúvidas. Você não nasceu do alto. Você tem essas tentações, você tem esses pensamentos, esses desejos? Então você não tem o Espírito Santo. A relação é, você tem prazer nesse desejo oculto? Você confessa? Você está lutando contra isso? O Senhor diz em Provérbios 28, 13, 14, aquele que esconde seu pecado jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Esse confessar, ele é imediato. Provérbios 28, 13. Esse confessar é imediato, e esse deixar é uma decisão, é um processo. Quando você decide deixar aquilo, o Senhor computa como deixado. O pecado que você confessa não é computado. Não impede você ser abençoado, salvo, usado por Deus e merecedor de todas as bênçãos. Veja bem. Põe a mão sobre ele. Quem sou eu para pôr a mão? Mas você já confessou. Não, mas eu ainda continuo imundo. Aí está.
A pessoa se torna imprestável para toda boa obra quando ela não entende que o pecado confessado não é computado e não chama tudo de imundo aquilo que Deus purificou. Porque aí está. A pessoa, o ministério dela se torna zero. Por quê? 5 minutos antes dela entrar na igreja, ela tem um pensamento impuro. Aí ela fala, quem sou eu? Eu sou podre. Eu não tenho Espírito Santo, eu tenho um demônio. Mas você gostou daquele pensamento? Não, eu odiei. Você confessou, eu confessei. Então é o máximo que você pode fazer. Às vezes depois de fazer tudo, ficar vendo. Mas o diabo não. Além disso, você não devia nem ter pensado isso. Mas não pensei, foi minha carne. Aí está. Se nós não tivermos essa compreensão que nascemos do alto, que somos puros e que fomos regenerados, o diabo vem e mina. Eu vou provar para você que você não tem o Espírito Santo. Eu vou provar para você que você não é regenerado. Eu vou provar para você que você é indigno de pregar o evangelho, impor as mãos, de falar em nome de Jesus. Quem é você? Aí está. Aniquila com a pessoa. Veja a importância desse tema. Quando nós separamos a nossa carne confessada, rejeitada, de quem, agora o que nós queremos, há um gemido em nós por sermos cada vez mais santos, há um gemido em nós por agradarmos cada vez mais a Deus, mas há uma carne que não se converte e nunca se converterá. O que ela tem de nós, amados? Resistência, confissão, purificação pelo sangue. Agora, você vai resistir a ela, você vai confessá-la, mas ela não te deixará o resto da sua vida. Às vezes andar no Espírito e você não vai cumprir com os desejos da carne. Não diz assim, andar no Espírito e não haverá desejo da carne. Diz, andar no Espírito você não cumprirá, ou seja, você não cederá aos apelos da carne. Agora, a ilusão do cristão é, não haverá apelos da carne. Aí ele sai fora da palavra. Sabe por que as pessoas sofrem? Porque elas saem 1 milímetro da palavra, que ninguém afundou na areia. Aqui está a rocha, irmão, você afundou na areia. Quando você entra em qualquer heresia, qualquer pensamento antibíblico, quando você sai da palavra e espera de Deus o que Ele não prometeu, você se frustra. Porque Deus não prometeu que não seríamos tentados. Ele prometeu que nós não seríamos tentados acima do que podemos. Ele não prometeu que a nossa carne deixaria de nos tentar. Ele disse que a nossa carne seria dominada no Espírito. Dominada, mas não extinta, extinguida, desaparecida, de forma que você ficasse angelical de uma hora para outra. Ele não falou isso. Aí vem o que? A culpa. Já confessei, mas me continuo culpado. Se o Senhor diz em 1 João 1,7 e 9 que se você confessar, Ele purifica. O pecado Ele tira, não computa, não existe. Deus não te condena. Por que você se condena? É o diabo. É o diabo menino. Porque esse tempo que está se culpando, você não vai ter fé. E você vai ser inútil para toda boa obra. Quem sou eu? Para um dia falar de Jesus, subir nesse púlpito, impor as mãos. Quem sou eu? Você é o corpo de Cristo. Você é lavado e remido no sangue de Jesus. Você é puro. Eu puro? Você não sabe o que eu pensei. Você pensou, você amou esse pensamento, você acariciou ele, você desejou. Não, eu senti horror. Então, meu irmão, como você pode dizer que isso vem de você se você sente horror a isso? E você não tem paz nisso? E a Bíblia diz em 1 João 2,1, isso digo para que não pequeis. Mas se pecar, será advogado junto ao Pai. Então é importante compreender que o nosso desejo é sempre nunca ceder à carne. Não estou dando aqui abrindo precedente. Estou dizendo que se você ceder à carne, o sangue de Jesus te purifica e te traz de volta. Não fique caído lá, desanime. Para mim tem mais jeito. Tem sim. Entende? Arrepende-se e volte, porque o Senhor pede para você perdoar 70 vezes 7, porque Ele também perdoa 70 vezes 7. Se fosse assim, não teria jeito, né, amados? Porque nós não acertamos sempre. Às vezes a gente, às vezes por um vacilo, a gente fala o que não devia, pensa o que não devia, age de uma maneira, tipo, que dê o Espírito Santo na minha vida, né? Mas não adianta chorar o leite derramado, você tem uma vaquinha, né? Prontinho. Então, amados, fuja, decida se entregar a Deus, decida rejeitar. Hoje, nós sabemos que a liberdade dos filhos de Deus é o fato de termos nojo daquilo que antes nós desejávamos. Mas a nossa carne continua desejando aquilo que temos nojo. É uma coisa tão interessante, amados, que lá no homem interior nós temos nojo, mas nossa carne se delicia. Então, como é que pode? Tem 2 eu aqui, não tem 2 eu. Você é esse que tem nojo, tá? Pelo amor de Deus, não se atribua à carne. Não seja obediente à carne e não se coloque como sendo essa parte que você tem horror.
Essa parte que Deus, pastor, se eu pudesse, eu arrancava isso de mim, jogava tudo fora. Então não atribua você a isso. Pastor, se eu pudesse, eu pararia com isso, eu tiraria tudo isso, eu nunca mais... Então, isso não é você. Isso é sua carne. Você é aquele que está decidido a ter nojo. Mas enquanto você tem nojo no homem interior, a sua carne ama. Tua carne, minha carne, quer nos levar para o quinto dos infernos. Esse é o trabalho dela. E o trabalho do Espírito Santo é nos trazer de volta. Nos trazer de volta, graças a Deus pelo Espírito Santo. Porque quando Ele não estava em nós e nossa carne era um só. Eu falava, vamos. Vai chegar um dia, amado, que você vai chegar no céu e assim, é claro que você vai fazer, mas só um corpo, pé, querido. Não quero. Entendeu? Hoje você vai, corpo, pé, que eu só estava esperando, vamos lá. Entendeu? O corpo não está nem aí, ele quer mesmo. Então, a nossa carne não é o nosso corpo, mas ela usa o nosso corpo para pecar, entendeu? Não pense que a sua carne é o corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas a sua carne é aquela parte da alma que não foi restaurada ainda em Adão. São certos pensamentos, sentimentos e desejos ali que estão meio em conflito. E quando a tua alma não tinha o Espírito Santo, a tua alma se sujeitava à carne. Agora a tua alma, ela precisa se sujeitar ao Espírito e renunciar, rejeitar, resistir e confessar a tua carne. Mas a tua carne não vai dar pausa. Não vai dar. Você não se iluda que vai chegar a uma fase etérea. Pastor, eu estou aqui, eu vou chegar numa fase etérea, em que tudo em mim será bondade, pureza, fé. Estou assim, raios de luz de mim, assim, quem chega perto de mim, assim, aquela atmosfera de lótus. Não existe isso. Sonha, sai daí do País das Maravilhas, ali se volta para a realidade. Estamos num mundo de carne e espírito. Todos os dias teremos escolha. Todos os dias somos entregues à morte para escolhermos a vida. Todos os dias eu e você teremos esquinas, carne e espírito, carne e espírito, carne. Nunca vai chegar um tempo assim, não tem mais carne, só espírito. Irmão, não pensa assim que você vai se frustrar. A perfeição é andar no espírito, sofrer a carne, confessar a carne, rejeitar a carne, mas esse sofrimento, ele existe. Essa cruz existe. Essa necessidade de escolha, porque se não aparece, Deus escolhe, eu escolho definitivamente, nunca mais quero pecar na área sexual. Uma escolha que vale para toda a vida. Pronto, resolvido o assunto. Não, meu irmão. Todos os dias vai ter essa oportunidade e escolha. Você vai dizer, não. Todos os dias. Não quer dizer, Senhor, eu quero amar todo mundo o tempo todo, amar meus inimigos. Pronto, agora a partir de agora nunca mais seria problema em perdoar. Irmão, não existe isso. Você vence as tentações uma a uma. Você não pode vencê-las de uma vez por todas. Paulo, ele diz uma coisa aqui que me deixa estupefato, mas eu concordo com ele. Veja o que diz Romanos 7. Ele dá glória a Deus, porque no Espírito ele decide por Deus e a carne dele continua desejando o pecado. Paulo, o que você está falando? Ele fala, porque senão eu pensaria que sou Deus. Se eu ficasse tão perfeito, eu nem ia mais depender de Deus. Então ele diz, eu dou graças a Deus. Ele diz Romanos 7,25. Paulo, se dá graça a Deus? Porque no Espírito, você anda no Espírito e renuncia a tua carne todos os dias. Eu preferia não ter essa carne aqui. Mas dá graça a Deus, lá no 7,25. Dou graça a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Eu dou graças a Deus que todo dia eu renuncio a minha carne, eu sofro essa carne, eu rejeito essa carne, eu esmurro o meu corpo, eu taco o jejum nele, o corpo não quer ir, mas você vai orar, eu não vou para a igreja, você vai agora, mas eu não vou ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia, e eu esmurro o meu corpo, e ele mandava em mim me levar para o baile, agora eu levo ele para a igreja, e quero ver se quem manda aqui, eu não sou mais escravo de você, você agora é meu servo. Então, é uma guerra espiritual, e Paulo chama o bom combate da fé. E ele diz que tem prazer no fato de andar no Espírito e dizer não para a carne todos os dias. Porque isso, amados, cada vez que você diz não para a tua carne, isso é sofrimento e galardão. Porque isso é glória para o Senhor. Vem o inferno inteiro, amados. Quer? Não, é um espetáculo. Isso traz uma glória para o Senhor. Mas isso traz uma glória para o Senhor, a galardão no céu. Mas isso é sofrimento.
Isso é sofrimento. Por quê? Você está indo contra a tua carne, a tua natureza carnal. Porque a nossa nova natureza, que nós somos agora, a natureza divina, né? Não temos uma natureza pecaminosa, como algumas Bíblias dizem. Isso é um absurdo. Carne é carne. A nossa nova natureza, lá em 2 Pedro, capítulo 1, é a natureza divina. Então, e isso está em extrema superioridade. Você tem que compreender que o teu espírito, ele tem condição de escolher e decidir o contrário do que você pensa, sente e deseja na carne. Isso tem que estar muito esclarecido, sabe, Edmundo? Se isso não estiver muito esclarecido, nós começamos a pensar, não, esse desejo é mais forte que eu. Ali está a fortaleza que diz em 2 Coríntios capítulo 10, que o diabo cria na mente. Não, esse desejo é mais forte que eu. Não, isso aqui eu não posso. Sabe, é aquela história lá do elefantinho, né, que quando é pequenininho, amarram ele e ele tenta puxar a patinha e aí sangra, aí ele fica traumatizado. Aí um dia ele cresce, fica bem forte, amarra ele numa cadeira e ele fica parado porque ele sabe que não deve nem tentar, porque ele já tentou e já sofreu tanto. Assim o diabo faz com muitas pessoas. Quando nós não tínhamos o Senhor, nós éramos escravos, nós tentávamos vencer a tentação e nunca vencíamos. Agora isso que tudo se fez novo, nós temos uma nova identidade, uma nova natureza, uma nova condição, um novo espírito, nós temos a faca e o que? Mas o diabo diz, não, você não consegue, não, nem tente, cede, porque isso sempre te venceu e sempre te vencerá. E aí está, há um marco, Jesus morre, faz tudo novo, há uma nova criação, uma nova natureza, um novo começo, e a pessoa está lá com a mente antiga, pensando que é gafanhoto, dizendo que esses sentimentos ainda são maiores, ela não entende que algo se fez novo. É como aquele medíocre que está pedindo uma moedinha na chuva, e alguém coloca um diamante de $1 milhão na bolsa dele, ele não vê. Aí ele levanta e diz, uma moedinha, por favor, que eu estou morrendo de fome. Ele não sabe que algo aconteceu enquanto ele dormia e levantou. Algo mudou completamente, mas ele não percebeu, porque o herdeiro, enquanto for menino no entendimento, ele não usufrui. Então, o diabo, ele pega o crente pela falta de conhecimento dos recursos da graça. Se eu compreender que esses recursos da graça me colocam acima de toda tentação e de que isso não é maior, se eu tiver esclarecido. Sabe uma fé esclarecida? Chega uma hora que o desempenho muda. Porque uma fé correta levará a um desempenho correto. O dia que eu me convencer pelo Espírito Santo de que essa tentação não é mais forte que o meu poder de renunciar, aí eu venço. Mas enquanto o diabo puder dizer, não, mas a tentação é mais forte que você. Não, mas você é fraco. Não, mas você não consegue. Não, mas a carne é fraca. Veja como você já tentou. Não, se conforme com isso. Apenas confesse. Porque o diabo, ele quer que você apenas pense que o evangelho, e 90% das pregações são assim, pastor Geraldo, pecado, perdão. Se resume a isso. Mas o que eles não entendem é que além do perdão, o Senhor tem o poder para... O primeiro caminho, você pode ver que na ceia, primeiro nós não servimos o suco, mas servimos o pão. Porque o primeiro caminho do Senhor é a presença para não pecar. Agora, se pecares, tem o suco para trazer, que é o pão, para trazer de volta ao Espírito. Então, o primeiro caminho do Senhor é não pecar, 1 João diz. Mas se pecares, o sangue de Jesus te purifica novamente. Então, a pregação, missionário Humberto, devia ser muito mais poder que nós temos para não pecar, os recursos da graça para obedecer. Devia ser este a tônica, 90% das mensagens. E aí, um apêndicezinho. Só que isto aí é condição. Mas se você tem algum pecado, o sangue de Jesus te perdoa, tá? Aqui é um apêndice, tá? O segundo caminho, não é o primeiro, é a segunda opção. Mas o que se faz? Jesus disse, eu não te condeno, te perdoo. E aí passa aquele grosso, mas Deus perdoa. E nunca se prega que Deus nos dá condição de viver acima disso aqui. Que no Espírito nós temos a condição de rejeitar todas as tentações, que nunca haverá uma tentação, um pecado maior do que nosso poder de decisão. Porque aí não seria uma salvação plena e poderosa. Né? Jesus diz, o Filho vos libertar, eu também sereis livres. Que liberdade é essa que eu sou escravo? Que liberdade é essa que eu não tenho condição de decidir, escolher e vencer e prevalecer? Então não é uma liberdade, é uma escravidão ainda. Porque para muitos cristãos eles não entendem. Então, como é que Jesus me libertou se eu ainda sou escravo? Não, você não é escravo, você pensa que é escravo, e porque pensa que é escravo, e se acha escravo, e se vê como escravo, como imaginou a sua alma assim. Lá em Provérbios 23, não é? Certo? O que nós estamos vendo, queridos, é que a renovação da mente ela é fundamental, porque a percepção dos recursos vai nos convencer que esses recursos estão disponíveis. E aí nós colocaremos recursos em ação, a graça, e veremos que venceremos uma a uma aquelas tentações que antes nós lutávamos, culpávamos. Porque o diabo gosta disso. Esconda, culpa, luta, chora, porque eu fiz isso, eu sou burro, se culpe, lute de novo. É isso que ele quer. Ele não quer que seja, Senhor,
pequei, cobre com o teu sangue, eu não quero mais fazer isso, me ajuda. E da próxima vez, Senhor, eu decido, eu me entrego a Ti. Porque diz que Jesus, quando ele era tentado, 1 Pedro 2,23, ele se entregava ao Pai. Veja, 1 Pedro 2,23, ele se entregava ao Pai. Senhor, isso aqui, a minha carne está me tentando, eu me entrego a Ti, Pai, eu decido não ceder a isso. Eu conto contigo agora. O Senhor diz, reconhece-o em todos os seus caminhos, Ele endireitará os seus veredas. Inclui Ele no que você está fazendo. Senhor, olha, estou sendo tentado, minha carne está querendo muito, mas eu decido, eu me entrego a Ti. Você não vai cair. Porque o Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Isso tem funcionado comigo há mais de 20 anos. Quando sou tentado, eu me entrego ao Senhor, digo que não quero, decido que não quero, e Ele toma conta dos meus sentimentos, desejos e pensamentos. Ele tem feito isso. Isso funciona. Irmão, a Bíblia não é uma história de carochinho. Sabe como é que você sabe que ela é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira? Porque ela funciona quando ela é colocada em ação. Aquilo que se pressupõe, que se diz, o Senhor diz, provai e ver. Se chegar a um ponto, mano, diz que a Bíblia diz assim, ó, não havendo visão, o povo perece, né? Tem que virar visão e sonho, a ponto de você provar e ver. Quando você prova e vê, é verdade essa palavra, ela funciona mesmo. Mas a questão toda é que o homem está viciado em responder na carne às tentações. Com culpa e esforço, culpa e esforço, culpa. O homem está viciado a responder da mesma maneira. Enquanto ele não aprender que existe uma graça e responder com graça, ele vai estar sempre perdendo as batalhas. Porque esse recurso da graça requer humildade, reconhecer que eu não dou conta sozinho, eu preciso do Espírito Santo. Quando nós compreendemos isso, amados, nós começamos a romper, porque nós estaremos incluindo o Senhor. O Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Não é verdade, amados? João 15,5. Que Deus te ajude e me ajude nessa manhã a sairmos daqui compreendendo que a culpa não vai resolver, que não estamos contaminados porque o pecado confessado não é computado, o pecado confessado ele é honra, e que limpos agora, nada impede Deus de te ouvir, de te salvar, de te abençoar e te usar poderosamente, porque o sangue de Jesus é que te banca diante de Deus. Porque se fosse pelo meu desempenho secreto assim, aquilo que os meus pensamentos carnais, meus sentimentos carnais, eu jamais pegaria o microfone. Ninguém pegaria. Se eu tivesse que ser tudo isso que está aqui o tempo todo, ninguém pegaria o microfone. A questão é que eu não concordo com isso, eu não me escondo isso, eu luto contra isso, eu confesso isso, eu tenho horror disso e passarei o resto da minha vida dizendo não a isso. Aí está, a perfeição é esta. Se você quiser um pouquinho mais que isso, você vai ficar louco, vai ficar demente, isso é para no hospício. Esta é a perfeição, é confessar e deixar, vez após vez, e que isso possa trazer alento ao teu coração, amém, amados? Se alguém disser que você não tem o Espírito Santo porque você tem uma carne, diga para ele que se você não tem uma carne, você é ilegal nessa terra. Porque Jesus, para vir nessa terra e vencer, ele precisou tomar um corpo de carne. Então a carne, ela é uma batalha tremenda, mas é ela que nos torna legais para expulsar Satanás e o mal. Porque nós temos um corpo de carne. Sem esse corpo de carne, nós nos tornamos ilegais e invisíveis. Se eu perder esse corpo de carne, aí eu não tenho voz para falar para você. Volte para Jesus. Irmão, eu não posso mais pregar. Sem esse corpo eu não posso mais impor as mãos. Então, esse corpo ele é importante, mas me dá um trabalho, irmãos, entendeu? O que nós temos que compreender é isso. Tem as suas vantagens e desvantagens. Paulo dizia, se eu fosse para o Senhor é muito melhor, mas ficar aqui na terra dá para me ganhar muitas almas. Então Paulo pesou o esquema. Então estar nesse mundo não é fácil, mas tem as suas vantagens para o reino. Então pense nisso, amados. Se Deus te deu um corpo, Ele te dará poder sobre esse corpo. A nossa carne continuará gostando até o fim, tá? Não pense que tua carne vai mudar de gosto assim. Tua carne vai concordar com você assim. Não vamos pecar não, né? Vamos ler a Bíblia? Vamos para a igreja hoje? Eu não estou com preguiça. Bom, a tua carne jamais vai concordar com você. Ela vai ficar... a carne e o espírito, carne e espírito, carne e espírito, até o fim. Até o último suspiro, assim. Será que você está salvo? Morreu, entendeu? Até o último segundo, assim, ela vai lutar. Mas como que nós vencemos? Pela palavra do Senhor. Uma fé esclarecida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. A carne diz, olha aí o boleto. Olha aí, o teu corpo está doente. Olha aí, teu familiar não se converte. É a carne, meu irmão. Mas que Deus nos ajude a fazer como Abraão, que não atentou para a sua carne, para o seu corpo, mas atentou para o que Deus falou. Então você é o que a Bíblia diz que você é. Se a Bíblia diz que você é santo, mas eu não me sinto. Tua carne nunca vai se sentir santa. Você é capaz. Eu não me sinto capaz.
Você é digno. Eu não me sinto digno. Irmão, não viva pelo que você sente, pelo que você acha, pelo que você toca. Viva pela palavra do Senhor. A palavra de Deus é a verdade a teu respeito. Entende? Que Deus te ajude e me ajude a romper com a carne, no seguinte sentido de renunciar e rejeitá-la. Agora, extingui-la, irmão, não pensa nisso não. Cuidado, você vai se frustrar. Tem muitos jovenzinhos aí, que eu mesmo, quando fui para a igreja, eu era tão bombardeado na minha mente assim, que eu falei, meu Deus, se os irmãos soubessem o que eu estou pensando, eles me jogavam fora da igreja. Mas o que eu não sabia é que o pastor do púlpito, todo mundo, as tentações eram comuns a todos. Eu pensava que era só eu. Não, eu devo ter uma legião de demônio aqui. Se pôr a mão na minha cabeça, eu vou cair aqui urrando, porque eu devo ter uma legião de demônio. Mas não era apenas a minha carne tentando me tirar da igreja, porque ela não queria perder o comando e queria continuar mandando em mim e me levar para o inferno. Então a carne, ela vai lutar. Você quer orar? Não vai orar. Você quer jejuar? Não vai jejuar. Você quer pagar? Ela vai lutar, ela não quer ceder o comando. Você quer se consagrar? Não vai consagrar. É o que ela puder fazer para impedir você, ela vai tentar. Só que ela não pode. É o que nós vimos aqui em 1 Coríntios 10:13. Ela não pode nada. Ela grita, ela fala, mas ela tem cale-se e volta para o seu lugar, porque quem manda em mim é o Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Missionária Rosana, paz do Senhor Jesus. Deus, queridos, nós vamos continuar com o tema a santificação sem culpa.